Na pizzaria, garçom, me dê uma pizza média. Você prefere que corte em 4 ou 6 fatias? Corte em 4, porque eu só consigo comer até 4 mesmo. Se você não entendeu, você precisa assistir essa aula. Pera. Se entendeu, assiste também. O vídeo de hoje é sobre um assunto que com certeza já infernizou a vida de muito estudante por aí. E hoje eu afirmo e vou provar a vocês, não existe motivo para ter medo de trigonometria. Para a gente começar a estudar a trigonometria, a gente tem que entender o ciclo trigonométrico. E essa aula de hoje é basicamente a gente entender, a gente aprender a construir o ciclo trigonométrico. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de passar a compreender como funciona o ciclo trigonométrico é lembrar que ele nada mais é do que um gráfico. A gente tem que entender o ciclo trigonométrico como ele expresso em um plano cartesiano. Como é lá em função, plano cartesiano, eixo x, eixo y, como é que funciona lá? Eu tenho geralmente o x, não é isso? Horizontal, o y vertical, abscissas e ordenadas. Na trigonometria, no caso no ciclo trigonométrico, eu vou ter a mesma coisa. Só que em vez de eu trabalhar com x na horizontal, eu vou trabalhar com uma nova coordenada, que eu vou chamar de cosseno. E em vez de trabalhar com y, eu vou trabalhar com uma nova coordenada, que eu vou chamar de seno. E nesse gráfico de x e y, eu tenho uma circunferência plotada aí. Lá, em função, eu não ploto gráficos, curvas, retas, etc. Aqui eu vou plotar no meu plano cartesiano uma circunferência. Circunferência essa que eu vou chamar de ciclo trigonométrico. Tá, e quais são as particularidades desta circunferência? Bem, o primeiro ponto é: o centro da circunferência está localizado na origem dos eixos. É onde o eixo vertical cruza com o eixo horizontal. O 0, 0. É onde o seno for 0 e o cosseno for 0. Lembrando que, analogamente ao x e ao y, o cosseno vai ser positivo para direita, negativo para esquerda. E o seno vai ser positivo para cima, negativo para baixo. Aqui o ponto 0, 0, que é a origem do sistema, e vai ser também o centro da minha circunferência. Outra particularidade da circunferência é que o seu raio vale 1. A matemática costuma dizer que é um raio unitário. Então, essa distância daqui até aqui, que é o raio, vai valer 1. Então, aqui é o ponto 0, aqui é o ponto 1, aqui é o ponto menos 1, no eixo dos cossenos. E aqui é o ponto 0, aqui é o ponto menos 1, e aqui é o ponto 1, no eixo dos senos. Então é a mesma coisa de um gráfico, de um plano cartesiano de x e y. Só que agora, em vez de chamar de x e y, eu vou chamar de cosseno e seno. Nele eu tenho uma circunferência com centro na origem e raio unitário, ou seja, igual a 1. Beleza? Tá, mas como é que eu vou decorar que é cosseno, que é seno e etc? Bem, tem um macete que eu aprendi tem muito tempo e vale a pena ensinar para vocês. Cosseno. Tá deitado. Quem tá deitado é porque tá com sono. Cossono, cosseno. É engraçado? Não é, mas é útil. Tá. E como é que eu vou representar ângulos neste meu ciclo trigonométrico? Eu vou tomar como ângulo zero um ângulo fechado, ok? Não tem ângulo. Eu vou considerar que o ângulo é zero nessa posição. E a partir do momento em que ele for abrindo, eu vou começar a contar. 0 graus, a gente sabe que o chamado ângulo reto, né? Aquele ângulo de 90 graus. Então, ó, 0 graus, 90 graus, 90 com 90, 180. 180 mais 90, ou seja, mais um ângulo reto, eu vou para 270. Com mais 90 graus, eu vou fechar aí em 360 graus. Então, eu vou medir o ângulo a partir deste ponto e vou abrindo o ângulo nessa direção. Nesse sentido, no sentido anti-horário. Lembrando que o ciclo trigonométrico eu divido em 4 partes,
que eu vou chamar de 4 quadrantes. E a ordem da numeração segue a ordem de abertura do ângulo, este sentido. Então eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá, e eu tenho ângulos entre 0 e 90. Então a gente vai estudar aqui 3 ângulos no meio do caminho, que são ângulos fundamentais no entendimento e aplicação da trigonometria. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Como é que eu vou representar no meu gráfico esses ângulos? Eu tenho que lembrar que ângulo é abertura. Então abriu aqui, ó, um ângulo de 30 graus. A projeção dele aqui na circunferência é nesse ponto. Por que nesse ponto? Porque esta abertura aqui é de 30 graus. Lembrando que ângulo mede a abertura. A abertura não mede comprimento. Isso aqui é 30, isso aqui é 30. Independente do comprimento. O que vale é a abertura que representa este ângulo. Analogamente, eu tenho aqui 45 graus, que está cortando aqui essa fatia, esse quadrante bem no meio, né? Porque 45 é metade de 90. E eu tenho aqui também 60 graus, que é como se fosse aqui, né, um de 30 mais um de 30, 60 graus. Então, esses ângulos aí serão os utilizados nos estudos aqui em diante. E onde é que entra a questão de seno e cosseno aí no meu ciclo trigonométrico? Eu tenho a circunferência e eu tenho os pontos onde os ângulos interceptam a circunferência. Eles possuem coordenadas. Por exemplo, este ângulo de 30 graus, ele tem uma coordenada cosseno, uma coordenada seno. Analogamente lá ao x e y. Só que em vez de ter x e y, eu vou ter cosseno e seno. Eu não tenho lá pontos no meu plano cartesiano que eu faço projeções verticais e horizontais para achar as coordenadas. Aqui é a mesma coisa. Então, vamos traçar aqui as coordenadas? Então, estão aí agora as coordenadas dos ângulos 60, 45 e 30 graus. Tá, mas que valores são esses aqui que apareceram? Eu não tenho aqui de 0 a 1. Então, as coordenadas cosseno e seno vão ser números entre 0 e 1. Tá, esses números a gente tem que saber. Existe um macete para a gente gravar esses números. Tá, e que macete é esse? Eu tenho aqui uma tabelinha, certo? Onde eu tenho os ângulos de 30, 45 e 60 graus. E eu tenho aqui as coordenadas seno e cosseno. Existe uma musiquinha para a gente gravar esses valores aí. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. Obviamente que eu também tenho aqui raiz onde tem 1, sim. Mas raiz de 1 é 1. E também aí não ficaria tão boa a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1. Eu não sei cantar, mas tudo bem. Eu tenho aqui agora, ó, cosseno de 60. Cosseno de 60, 1,5. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Analogamente, eu tenho aqui também os valores de seno. E assim, a gente tem que ter noção do que a gente está fazendo. Se aqui é de 0 a 1, esses valores aqui tem que ser realmente entre 0 e 1. E de fato, ó, veja aqui que 1 sobre 2 representa quanto? 0,5. E está exatamente aqui na metade de 0 a 1. Se não estiver na metade é porque o meu desenho não é tão bom. Mas a verdade é que ele fica na metade certinho ali entre 0 e 1. Raiz de 2 sobre 2 é aí aproximadamente 0,7. E é exatamente onde ele está aqui, mais ou menos, em 0,7. E raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,87. E justamente aqui a posição onde ele está dá mais ou menos aí 0,87. Então, a gente tem que ter essa noção de que as coisas se encaixam. Daqui, a gente tira uma coisa importantíssima da trigonometria. É tão importante que é chamada relação fundamental da trigonometria. Ou também fórmula fundamental da trigonometria. Para ter esse nome, é porque de fato é fundamental. Imagina aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui este segmento, certo? Que junto com este segmento e este segmento, eu tenho aí um triângulo.
Um triângulo qualquer? Não. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Eu tendo um triângulo retângulo desse, vamos identificar aqui quem é cada componente deste triângulo. Eu tenho aqui, ó, este cateto que está aqui na vertical. Isso aqui não é igual a isso? Isso aqui é a coordenada seno, ok? Então, isso aqui é o seno. E isto aqui é a coordenada cosseno, que é esse outro cateto. Então, eu tenho aí a coordenada seno, coordenada cosseno, representando os catetos. Tá, e quem é a hipotenusa? A hipotenusa é este segmento de reta aqui, que é quem? O raio. É o raio. E eu falei no começo do vídeo o quê? Que o raio é unitário. Então, isso aqui vale 1, ok? Então, eu tenho aí dois catetos, respectivamente, seno e cosseno, e eu tenho hipotenusa igual a 1. Vamos lembrar de tio Pete? Quem é tio Pete? Pitágoras. Pitágoras falava o seguinte: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Não lembra? Repete de novo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ou seja, cosseno ao quadrado, que é um cateto, mais seno ao quadrado, tem que dar quanto? O quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é 1, 1 ao quadrado, 1. Tirando aqui o quadrado, porque 1 ao quadrado é 1, eu tenho esta fórmula. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Esta é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. É dessa fórmula que se deriva todas as outras fórmulas, ou pelo menos a maior parte delas, que a gente vai utilizar aqui nas aulas de trigonometria, ok? Agora, a gente sabe o seguinte, que o ciclo não se limita ao primeiro quadrante. Eu tenho que analisar o segundo quadrante. Então, vamos fazer comigo o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar agora que este eixo aqui, ó, o seno, é um espelho gigante. O que está aqui, eu vou espelhar para o lado de lá. Então, isso aqui eu vou jogar para cá, isso aqui para cá, isso aqui para cá. Eu vou espelhar. O que está aqui eu jogo para cá, o que está aqui eu jogo para cá, o que está aqui eu jogo para cá. Eu vou espelhar. É como se o seno aí fosse um espelho. Bora fazer isso? Então, aqui, ó, eu espelhei o que estava aqui para o segundo quadrante, certo? Tá, e aí? Quais são os valores desses novos ângulos que apareceram aí? Vamos registrar aqui juntos? Vamos lá, ó. Eu tenho de 60 para 90, são quantos graus? 30. Como isso aqui é simétrico, ó, essa fatia de pizza aqui é... Pizza? Misericórdia. Essa fatia de pizza aqui é igual a essa fatia de pizza daqui, certo? Então, se aqui eu tenho 30 graus, aqui eu também vou ter 30 graus. De 60 para 90, 30. 90 mais 30, 120 graus. Então, aqui é um ângulo de 120 graus. Ok? Tá. Vamos fazer a mesma coisa para 45 e 30. De 45 para 90 é 45, porque é metade, né? Então, 90 mais 45 vai dar 135. Tem outra forma de chegar a esse valor? Tem, que é até mais rápida. De 60 para 45 é 15. 120 mais 15, 135 graus. A mesma coisa, ó. Aqui é 15, aqui também é 15, certo? 135 mais 15, 150 graus. Então, perceba que as aberturas são as mesmas. Eu só fiz espelhar o primeiro quadrante no segundo quadrante, certo? Bem, em relação às coordenadas, o que aconteceu aí, ó? Quando eu espelhei, beleza. Eu estou vendo aqui, ó, que a coordenada seno é a mesma para 120 e 60. Para 135 e 45, para 150 e 30. São as mesmas coordenadas.
Já em relação a cosseno, tem uma diferençazinha aí, ó. De 120 a 60 mudou o quê? O sinal. Por que mudou o sinal? Porque, ó, aqui é positivo, aqui é negativo. Então aqui era um meio, aqui agora é menos um meio. Está espelhado. Aqui é a parte negativa do eixo horizontal. Então é menos um meio. Aqui era raiz de 2 para 45 para 135, agora é menos raiz de 2 sobre 2. E a mesma coisa aí para raiz de 3 sobre 2, onde 30 está correspondendo ali a 150. Vamos pensar juntos aqui agora. O que é que tem em comum entre 60 com 120, 45 com 135 e 30 com 150? Tchan, 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 tchan. A soma deles dá 180. Olha para cá. 60 com 120, 180. 45 com 135, 180. 30 com 150, 180. Então, os ângulos correspondentes do primeiro e segundo quadrante são ângulos cuja soma dá quanto? 180 graus. Então, para saber a correspondência de um ângulo do primeiro quadrante no segundo quadrante, eu vejo quanto falta para fechar 180. Existe um nome especial para ângulos cuja soma dá 180. São chamados ângulos suplementares. Vamos colocar aqui, ó. Existe um nome para isso. São os ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Quando a soma deles dá 180 graus. Quando alfa mais beta for igual a 180 graus. Ok? Mas existe algum nome quando a soma for 90 graus? Existe. São os ângulos complementares. Então, ó, eu tenho também os ângulos complementares. Ok? Que é quando a soma vai dar quanto? 90 graus. Beleza? Onde alfa mais beta aí vai ser 90 graus. Onde é que eu vejo aí ângulos complementares? Olha para cá, ó. 30 com 60 dá 90. E 45 com 45 também dá 90. Certo? Aí é o seguinte, ó. Voltando aqui rapidinho para os suplementares. Olha o que a gente analisou, ó. No suplementar aconteceu o que aqui, ó? Que o cosseno de um ângulo é igual a menos o do outro. Dá com o sinal trocado. Então, se alfa mais beta for 180, se a soma for 180, quer dizer que os cossenos possuem sinais trocados, mas o seno tem o mesmo valor. Ok? Já para ser complementar, vamos analisar aqui, ó. Quem são complementares aí? O 30 e o 60 são complementares. A soma dá 90 graus. Ok? O que é que eles têm em comum? Perceba que o cosseno de um é o seno do outro. E vice-versa. O seno de um é o cosseno do outro. Então, para ambos complementares, onde a soma dá 90 graus, eu tenho que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Para ângulos suplementares, eu tenho que os senos são iguais e os cossenos possuem sinais inversos, sinais trocados, ok? Vamos agora fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, espelhando o primeiro para o segundo quadrante. Vamos agora espelhar o segundo para o terceiro quadrante. Vamos lá espelhar? Então aqui, ó, eu tenho agora espelhado o segundo quadrante no terceiro quadrante, analogamente aí ao espelhamento do primeiro no segundo quadrante. Vamos marcar esses ângulos aqui? Analogamente, a mesma coisa que a gente fez do segundo para o primeiro, a gente vai fazer agora do segundo para o terceiro. Vamos lá, ó. De 150 para 180, 30. 180 mais 30, então, vai dar quanto? 210. Então, aqui é o ângulo de 210 graus. A gente concordou o que mais cedo? Que cada fatiazinha pequena dessa é 15 graus. 210 mais 15 dá 225 graus. Mais 15 vai fechar em quanto ali? 240 graus.
Então, eu tenho aqui os ângulos correspondentes a 30, 45, 60. Agora, em que quadrante? No terceiro quadrante, ok? Vamos analisar a mesma coisa que a gente analisou para o segundo quadrante, ó. As coordenadas também foram espelhadas. Só que entre o primeiro e o segundo aconteceu o quê? Que elas eram iguais no seno e opostas no cosseno. Aqui agora ao contrário, ó. Entre essas e essas. Eu tenho o mesmo valor de cosseno e valor oposto de seno. Bem, a gente viu que os ângulos daqui eram complementares. O primeiro com o segundo quadrante era suplementar. E agora, o que é que os ângulos do segundo e do terceiro quadrante têm em comum? Veja aí se a soma deles não dá 360 graus. Olha para cá. 150 mais 210, 360. 135 mais 225, 360. 120 mais 240, 360. Tá, como é que eu chamo isso? Aqui agora eu chamo de ângulos replementares. Ó, replementares. O que são ângulos replementares? São ângulos cuja soma dá 360 graus. Então, ângulos do segundo e terceiro quadrante, os correspondentes são o quê? Ângulos replementares. O valor de cosseno é o mesmo e o valor de seno é oposto, ou seja, com sinal trocado. Para finalizar, vocês estão fera nisso já. Vamos espelhar aqui agora, ó, o terceiro no quarto quadrante. Vamos lá? Então, aqui agora estão representados no quarto quadrante os ângulos correspondentes a 30, 45 e 60 graus. Como é que eu cheguei nesses valores aqui de 300, 315 e 330? Fazendo o que a gente fez no segundo e terceiro quadrante. De 240 para 270 falta 30, mais 30, 300. Essa abertura aqui é de 15, aqui também é de 15. 300 mais 15, 315. Com mais 15, 330, certo? Veja agora o seguinte, ó. Mais uma vez eu tenho aqui, ó, valores de seno iguais, valores de cosseno opostos ao do terceiro quadrante, mas iguais ao do primeiro quadrante. Olha para cá, pensa o seguinte, ó. Em relação ao primeiro quadrante, eu tenho agora que os cossenos são iguais e que os senos possuem sinais opostos. Ah, mas foi isso que aconteceu no segundo e terceiro quadrante. Foi o que aconteceu? Foi. Eram ângulos, os chamados replementares, cuja soma dá 360 graus. Não foi isso? Tá. Então, 330 com 30 também é replementar? É. 330 mais 30 dá 360 graus. A mesma coisa de 315 com 45 e 300 com 60. Então, tanto o segundo com o terceiro quadrante são replementares, como também o primeiro e o quarto quadrante também são replementares. Ok? Então, aqui a gente fechou aí as coordenadas dos ângulos correspondentes de 30, 45 e 60. Tá, mas e as coordenadas, os valores de cosseno e seno dos ângulos principais, que são 0, 90, 180, 270 e 360. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Este ponto aqui, ó, que é o 0 graus, com a coordenada cosseno dele, ele bate bem aqui onde está o círculo. Isso aqui não é o raio? Então, que valor é esse? 1, o raio unitário. Então, o cosseno de 0 é 1. Já o seno, olha a coordenada seno deste ponto aqui, ó. Projeta ele aqui para o seno, bate quanto aqui? 0. Então, o ângulo 0 tem cosseno 1, seno 0. Vamos enxergar agora de 90 graus. O cosseno dele, ó, a projeção dele aqui horizontal bate bem no 0. Então, o cosseno de 90 dá 0. Já a projeção no seno dá quanto? Aqui também, que é o raio da minha circunferência, que é 1.
Beleza? Então 90 tem cosseno 0, seno igual a 1. 180, vamos lá. Projeção aqui na horizontal, eu tenho que vai bater bem aqui, que também é o raio da minha circunferência, mas no sentido negativo, então eu vou ter aqui menos 1. A projeção em seno vai ser quanto? Em 0. Então 180 possui cosseno menos 1 e seno 0. Já o ângulo de 270 graus, eu tenho a projeção aqui no cosseno vai bater em 0, e a projeção aqui no seno está no próprio também menos 1, que também aqui é o raio da minha circunferência. Então 270 possui seno igual a menos 1 e cosseno igual a 0. Fechando aqui, eu tenho 360, que é igual ao ângulo de 0 graus. Seno de 360 dá 0, cosseno de 360 dá 1. Ok? Pronto. Então aqui está fechado os valores de seno e cosseno para os ângulos principais, que é 0, 90, 180, 270 e 360, e também os correspondentes aos ângulos de 30, 45 e 60. Veja que para a gente montar aqui essa circunferência, a gente não precisou decorar nada, exceto lá aqueles valores de seno e cosseno, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo, todas as raízes onde não tem 1. Fora aquilo lá, a gente monta tirando daqui, não é decorando, é entendendo. Então, o ciclo trigonométrico não tem complicação. Eu só preciso gravar aquilo lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tem 1, certo? E todo o resto, a gente olha, a gente monta visualmente. Visualmente. Só precisa ter aqui um mínimo de visão geométrica. Chegou a hora de trabalhar com tangente. Vamos trabalhar agora com tangente. E o que é tangente? A tangente de um ângulo eu posso achar pela razão do seno desse ângulo e o cosseno desse ângulo. Então, tangente é seno sobre cosseno. Então, não tem por que eu gravar a tangente de ângulos. Por quê? Eu sabendo o seno, sabendo o cosseno, eu tenho como deduzir a tangente, dividindo o seno pelo cosseno, certo? Então, não tem muito por que se aprofundar na tangente. Porém, existe uma contribuição que é feita em cima do ciclo trigonométrico para também se visualizar os valores de tangente. E que alteração é essa? Vou fazer aqui agora, vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou colocar aqui um novo eixo onde a gente vai marcar agora as tangentes. Vamos lá? Então, eu tenho agora aqui um eixo novo vertical paralelo ao eixo do seno, deslocado aqui em 1, ou seja, um eixo tangente, a palavra, um eixo tangente à minha circunferência, tangenciando aqui a minha circunferência, certo? Tá. Como é que eu vou identificar nesse meu novo eixo, que vai marcar as tangentes, os valores de tangente dos meus ângulos? Eu vou fazer uma projeção. Vou fazer uma projeção. Como assim? Olha para cá. Esse ângulo de 30 graus, eu vou projetar ele até se encontrar aqui no eixo dos tangentes. A mesma coisa eu vou fazer para 45 graus e a mesma coisa eu vou fazer para 60 graus, certo? Eu vou projetar a mesma coisa para 330, 315 e 300. Mas e os ângulos 120, esses que estão aqui no segundo e terceiro quadrante? Estes ângulos também estão projetados, certo? Também estão projetados. Veja aqui, ó, o que está em azul. O que está em azul, o que está em vermelho, o que está em verde. Também estão projetados. Vamos tentar representar essas tangentes nesse novo eixo. Aqui vai ser a tangente do ângulo de 30 graus. Qual o valor da tangente do ângulo de 30 graus? A gente tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno. Então, quem é a tangente de 30? É o seno de 30 sobre o cosseno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2.
E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. A gente faz o quê? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Cancelo aqui o 2 com 2, né? Simplifico. Eu fico com 1 sobre raiz de 3. A gente vai fazer uma coisinha chamada racionalização. Eu multiplico por raiz de 3 embaixo e em cima. E eu vou encontrar o quê? Raiz de 3. Eu vou ter raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, este valor aqui, ó, é raiz de 3 sobre 3. Ok? Tem lógica? Tem. Por quê? Raiz de 3 sobre 3, se vocês fizerem a conta para conferir, dá aproximadamente 0,58. Então, um pouco maior aí que 0,5. E, de fato, ó, se aqui é 0, ó, o tamanho do eixo, ó, aqui é 0,5, né? Um pouquinho maior que isso, 0,58. Que é aí o raiz de 3 sobre 3, certo? Tá, e a tangente de 45 graus? O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o seno também é raiz de 2 sobre 2. Se eu dividir seno por cosseno, dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, eu vou ter 1. São iguais. Então eu tenho aqui que a tangente de 45 é quanto? 1. E de fato, ó, vê se não é 1. Olha onde está batendo aqui, ó. O mesmo valor que de 90. Só que 90 aqui o seno é 1, certo? E aqui o tangente é 1. Eu estou mostrando isso para vocês verem que o que a gente faz na conta tem que condizer com o que a gente desenha, certo? A matemática não é só mental, ela também é visual. Bem, então eu tenho aqui 1. Tá, e o valor da tangente de 60 não dá para representar aqui por causa do tamanho do quadro. Mas, se eu dividir raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2, olha para cá, ó. Raiz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2, conservo a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui dá raiz de 3, certo? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Tá lá em cima. Tá lá em cima, não dá para ver aqui, certo? Ou seja, mas vai ter lá a marcação. Aproximadamente 1,7, ou seja, raiz de 3. A mesma coisa que a gente marcou aqui na parte de cima da tangente, representando os ângulos do primeiro e terceiro quadrante, eu vou representar aqui agora na parte de baixo, que vão ser as tangentes negativas. Por ser simétrico, vamos lá. Que valor é esse? Menos raiz de 3 sobre 3. E que valor é esse? Menos 1. Simetria, certo? Menos 1. E lá embaixo vai ter também aqui o menos raiz de 3, né? O menos aí 1,7, que não dá para ver aqui por causa do tamanho do quadro. E as tangentes dos ângulos principais, como é que a gente acha? Vamos lá, ó. Não é onde a projeção bate aqui no eixo das tangentes? O zero está batendo onde aqui? Já está batendo esse próprio valor, que é quanto? 0. A tangente de 0, então, é quanto? 0. Olha que legal, ó. Para cá, ó. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. 0. 0. O seno de 0 é quanto? 0. O cosseno é 1. 0 sobre 1, 0. Então a tangente aí é 0. Assim como 180 graus. A projeção dele aqui batendo no eixo das tangentes também bate no ponto 0. Onde aqui o seno é 0, o cosseno é menos 1. Ó, 0 sobre menos 1 também dá 0. Tá. E o de 90 graus? O de 90 graus aí tem uma particularidade, que é o seguinte, ó. Esse ângulo de 90 graus, você pode projetar ele, projeta, e nunca vai tocar no eixo das tangentes, porque ele é paralelo. E o que são retas paralelas? São retas que nunca se cruzam, ou se cruzam no infinito. Então, ó, a projeção aqui do 90, tanto do 90 quanto do 270, nunca vai encostar onde? No eixo das tangentes. Então, não existe valor de tangente
para 90 e 270. Não existe. A gente consegue enxergar isso visualmente, mas também conseguimos enxergar isso matematicamente. Vamos lá? Seno sobre cosseno para achar a tangente. Quem é o seno de 90? 1. Cosseno de 90, 0. Eu tenho aqui a tangente 1 sobre 0. Isso não existe. Na matemática não existe denominador igual a 0. Certo? A mesma coisa para 270. Eu tenho aqui ó, que o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Menos 1 sobre 0 também não existe. Certo? Então, eu tenho que, para ângulo de 90 e 270 graus, a tangente não existe. Eu tenho aí uma indeterminação matemática. Já para 0, 180 e 360, dá 0. 0 sobre 1, 0 sobre menos 1, que vai continuar sempre dando 0. Antes de eu apagar essa parte aqui, vamos lembrar do seguinte, ó. Seno. Onde é que o seno é positivo? Onde é que o seno é negativo? O seno é positivo para cima. Então, primeiro e segundo quadrante, positivo. Terceiro e quarto quadrante, negativo. E os cossenos? Cosseno, ó. Cosseno é positivo para a direita, negativo para a esquerda. Então, primeiro e quarto quadrante, positivo. Segundo e terceiro quadrante, negativo. E a tangente? Eu tenho que primeiro e terceiro quadrante é positivo. Segundo e quarto quadrante é negativo. Tem uma outra forma de eu enxergar o sinal da tangente? Tem. Olha para cá. Tangente, né? Seno sobre cosseno. Não é isso? Então, o sinal da tangente vai depender dos sinais de seno e cosseno, através do jogo de sinal aí. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativos. Aqui, ó, primeiro quadrante. Seno positivo, cosseno positivo, mas com mais dá mais, tangente positiva. Segundo quadrante, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Positivo com negativo dá negativo, tangente negativa. Terceiro quadrante, eu tenho seno negativo, cosseno negativo. Menos com menos dá mais, tangente positiva. Quarto quadrante, eu tenho cosseno positivo, seno negativo. Mais com menos dá menos, tangente negativa. Certo? Então, o sinal da tangente, ele não é igual, é positivo de um lado, negativo do outro. Ele é alternado. Positivo no primeiro, negativo no segundo, positivo no terceiro, negativo no quarto. Certo? Então, aí é tangente. Vamos agora representar estes ângulos que nós achamos em radianos para finalizar a aula, certo? Vamos lá, eu vou tirar o que está aqui em graus. Vocês já têm aí o que estão em graus. Eu vou deixar aqui as coordenadas. Vou tirar o que tem de tangente e vamos trabalhar agora com radiano, ok? Então aqui, ó. Eu vou trabalhar agora com radiano, certo? A gente tem que lembrar o seguinte. Que um π radiano, certo? Um π radiano é equivalente a 180 graus. Radiano, pessoal, é só uma outra maneira da gente medir ângulo. A gente costuma medir mais em graus. Mas tem determinados assuntos que a gente só pode trabalhar com radianos. Então, a gente tem que entender tanto em graus quanto em radianos. Certo? Tá, então o que é radiano? Enquanto, na medida em graus, eu tenho que uma circunferência inteira é 360 graus, no radiano vai ser 2π radiano. Π, né? Aquele valor lá irracional, aproximadamente 3,14. Então, a minha circunferência, o meu 360 graus, vai corresponder a 2π. De maneira análoga, 180, que é metade, vai corresponder a π. Então, aqui, ó, onde tem 180, eu vou colocar aqui agora o π, certo? Ali é um π radiano. E aqui vai ser o meu 2π radiano. Então, eu tenho aqui, ó, π, 2π, certo? Vamos agora ver em radiano quanto é 90 e 270. Se 180 é π, metade de π é π sobre 2, certo? Que é metade de 180. Então, 90 vai ser π
sobre 2. Eu vou chamar de π meio, né? 1π sobre 2, π meio. Olha para 1π meio, π meio mais π meio fica 2π meios. 2π meios. Corto 2 com 2 fica 1, que é π. Eu tenho aqui 2π meios mais 1π meio, 3π meios. Então aqui eu vou ter 3π meios. 3π sobre 2, certo? 270 aí é 3π sobre 2. Agora eu tenho 3π meios mais π meio, mais 90, mais um quadrante. 3π meio mais 1π meio vai dar 4π meios. Ó, 4π meios. Simplifica 4 e 2, fica 2π, ok? Que é o que está aí. Vamos agora ver o radiano. Vamos ver em radiano os ângulos de 30, 45 e 60. Vamos começar pelo de 60, certo? Vocês concordam que 60 é 1/3 de 180, né? 60, 120, 180. Então isso aqui eu vou chamar de π terço. Então isso aqui é 1π terço. 1π terço, certo? Tá. De 60 para 120 é mais 1π terço, ó. 1π terço é essa fatia de pizza aqui inteira, ó. Essa fatia aqui é 1π terço. 1π terço mais 1π terço, ó, vou deslocar para cá, é o quê? 2π terço. Certo? 2π terço mais 1π terço, mais uma fatia dessa, vai ser quanto agora? 3π terço. Ó, 3π terço. Corta aqui, fica quanto? Fica π, que é o que está aqui, certo? Então eu tenho aqui 3π terço, mais uma fatia, mais 1π terço, fica 4π terço. 4π terço, mais uma fatia, vem parar aqui, né? Mais 60 graus, vai ficar 4 mais 1, 5π terço. 5π terço, mais uma fatia, vai fechar aqui 360 graus. 5π terço, mais 1π terço, 6π terço. Simplifica 6 com 3, fica 2π, que é o que está aqui. Tudo se encaixa. É como se eu tivesse dividido aí a minha pizza em 6 partes. Em 6 π sextos. 1π sexto, perdão, em 6 partes, né? 1π terço. 1π terço, 2π terços, 3π terços, 4π terços, 5π terços, 6π terços. Ok? Vamos agora dividir a minha circunferência com um ângulo de 45 graus. Vocês concordam que 45 é 1/4 de 180? É 180 dividido por 4? Então vai ser 180, metade 90, metade da metade 45. 1/4. Então 45 eu vou chamar de π quarto, certo? De π quarto. Então eu vou dividir agora a minha pizza em quantas partes? Eu vou dividir em 45, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou dividir aquela minha pizza em 8 fatias. Então eu tenho aqui, ó, 1π quarto. 1π quarto mais 1π quarto fica 2π quartos. Ó pra cá, 2π quartos. Simplifico por 2, fica 1 sobre 2. π sobre 2. Tá, eu tenho aqui 2π quartos. 2π quartos mais 1π quarto vai para 3π quarto. 3π quartos, certo? 3π quartos mais 1π quarto vai para 4π quarto. 4π quarto. Simplifica, fica π, que é o que está aqui. Então aqui eu tenho 4π quarto mais 1π quarto vai para 5π quarto. 5π quarto, certo? 5π quarto mais 1π quarto vai para 6π quarto. Olha para cá. 6π quarto. Simplifica, fica 3π sobre 2. Que é o que está aqui. 3π meios. Bem, aqui eu tenho 6π quartos. Mais 1π quarto fica 7π quartos. Ok? 7π quartos mais 1π quarto vai fechar aqui 8π quartos.
8π quartos. Simplifica 8 com 4, fica 2π, que é o que está aqui. Para finalizar, vamos fazer a mesma coisa com o ângulo de 30 graus. Concorda que 30 é 1/6 de 180? Então eu vou ter o que aqui, ó? 1π6. Olha para cá aqui agora, ó. Aqui é onde tudo se encaixa. 1π6. 1π6, essa fatia aqui, eu vou dividir a minha pizza em quantas partes agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou dividir a minha fatia agora em 12π6. Então vamos lá, ó. 1π6 mais 1π6, 2π6. Simplifica, fica π3. 2π6 mais 1π6 fica 3π6. 3π6 simplifica, fica π sobre 2, que é o que está aqui. 3π6 mais 1π6 fica 4π6. 4π6 se simplificar é o que está ali. 4π6 mais 1, 5π6. 5π6. Mais 1π6, 6π6. Simplifica, fica π. 6π6 mais 1π6, 7π6. 7π6 mais 1π6, 8π6. Simplificando é o que está aqui. 8π6 mais 1π6, 9π6. Simplificando é o que está aqui. 9π6 mais 1π6, 10π6. Simplificando é o que está aqui. 10π6 mais 1π6, 11π6. 11π6 mais 1π6, 12π6, que simplificando fica 2π, que é o que está aqui. Então veja que o radiano se encaixa perfeitamente aí com os graus, e a gente pode fazer uma analogia de tamanho de fatia de pizza, certo? A gente vai só o que? Reproduzindo. E aqui acontecem algumas coincidências que podem ajudar a gente a memorizar esses ângulos em radianos. Perceba que os correspondentes de 30 graus, 30, 150, 210 e 330, deu π6, 5π6, 7π6 e 11π6. Tem o que em comum a esses ângulos aí? O denominador. Deu 6. Então, os correspondentes de 30 graus é sempre com o denominador 6. O de 45 com o denominador 4. E os de 60 com o denominador 3. Porque o de 30 foi de sexto em sexto, o de 45 de quarto em quarto e o de 60 de terço em terço. Então, termina aqui hoje a primeira aula de trigonometria. Então, hoje aqui a gente matou a parte de ciclo trigonométrico. Nas próximas aulas vem aí a continuação do assunto. Para não ficarem de fora, curta esse vídeo, se inscreve no canal, deixa comentários aí, ativa o sininho para receber notificações. Eu me chamo Paulo Henrique, e aí, bora calcular?